É verdade. Então vamos orar? Vamos. E vamos ver, né? Ouvir aquilo, como você disse, ouvir aquilo que Deus quer falar para a gente, né? Sim. E eu creio que Ele sempre está ansioso. Não no nosso sentido de ansiedade, mas sempre assim, gerando em nós uma expectativa, É, busca para que Ele fale, para que a gente aprenda, para que a gente pratique e aí tenha a vida bem sucedida que Ele planejou para nós, né? é verdade. Olha, Lê, coloca-nos diante de Deus em oração. Ah, amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor. A Ti agradecemos por nossas vidas, por podermos estar em Tua presença, meu Pai. Nos rendemos a Ti, Senhor, para receber o Teu conhecimento, receber a Tua palavra e recebê-lo em nosso coração, em nossa mente, Pai. Para que o Senhor nos conduza, nos oriente, nos mostre, nos revele, meu Pai, para que possamos andar sempre no caminho reto e sempre te seguindo, meu Pai, e sempre te servindo acima de tudo, Senhor. A ti toda honra e toda glória, Pai, pois pela tua graça e misericórdia é que vivemos, Senhor. Então, só tenho a agradecer, Pai, por todos esses momentos que o Senhor tem proporcionado em minha vida e creio que também na vida da nossa missionária Marta, Pai, e todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona mediante a um mundo tão turbulento, tão conturbado, meu Pai. Livra-nos de todo mal, Senhor, e conceda-nos a tua paz, Senhor. Conceda-nos, Senhor, o teu amor, Pai, e conceda-nos a tua justiça. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a seu filho amado, Timóteo. Timóteo. Nós vamos ler, Dulce, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Pode ler, Alexandre? Posso? Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Olha, amém, que lindo. Lindo mesmo, né? Esse texto começou dizendo assim: toda escritura Toda a Escritura. é divinamente inspirada por Deus. Será que é verdade? Será que Paulo não se equivocou? Então vamos ver. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, expressão dinâmica, porque ela comprova aquilo que a gente sempre diz, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Né? E é verdade. Êxodo 17, verso 14. Olha só o que está dizendo a palavra de Deus. Êxodo 7,14, né? 17. Tá? 17,14. Amém.
Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Olha, Deus disse para Moisés: escreve isso como memória. Isso é incrível, que intimidade. Toda escritura é inspirada. E aqui Deus está inspirando Moisés para escrever. Vamos ver outro texto? No próprio livro de Êxodo, capítulo 34, verso 27. Pode ler. Amém. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E com você, e com a Dulce, e comigo. E olha que lindo, né? Paulo disse, então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele conhecia o teor do Antigo Testamento. E ele disse, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, o Antigo Testamento, passando para o Novo Testamento, foi inspirado por Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreveu boa parte, né, do Novo Testamento. Então, com isso no nosso coração, sabendo que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela foi escrita numa ordem cronológica. Mas para nós compreendermos e para nós entendermos e termos uma ordem harmônica e linear, ela foi organizada. E eu tive, irmãos, eu confesso para vocês que eu tive muita crise com isso. Eu ficava indignada. Por que não ficou na ordem cronológica? Por que tinha que mexer? Aí um dia, estudando, eu vi como eu era ignorante. Como eu fui ignorante. Por quê? Porque quando Deus inspirou para que fosse organizada, ela foi escrita cronológico, à medida que foi acontecendo a história, à medida que foi os homens de Deus tendo experiência com Deus, e eles foram ali registrando como Deus orientou para Moisés, escreve. Então, ela foi escrita na ordem cronológica. Mas ela chegou a nós organizada. E ela foi organizada de uma forma literária. Muito lindo isso. E aí, estudando, eu percebi como que Deus é maravilhoso. Quando a gente lê Gênesis, a gente conhece um Deus criador. Um Deus que criou todo o céu e a terra, preparando para nós. E ele disse que nós somos de tudo que nós vemos, maravilhoso, magnífico. Todo o espaço sideral. Olha, gente, aquilo é fantástico. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguma coisa no YouTube sobre o cosmos. É lindo. Cada cor, tem tanta coisa ali tão maravilhosa que revela um Deus magnífico, grandioso, poderoso. Mas ele disse, Ale, que
que você, assim como a Dulce, eu e os demais seres humanos, ele disse que nós somos a coroa da criação. Ah, que lindo! Fazia tanto tempo que eu não ouvia isso. O inimigo tirou essa nomenclatura coroa da criação. Sabe para quê? Para dizer que o homem e a mulher é como se fosse um lixo. Não tivesse valor. Mas isso é mentira. Nós somos aquilo que Deus mais preza neste mundo e em todo o universo. Por mais lindo, por mais maravilhoso, por mais fantástico que seja, você é a coroa da criação. É aquilo que Deus mais preza, é aquilo que Deus mais dá valor. Não sei se você já prestou atenção quando nós vemos algum filme que tem esse regime, né, político de monarquia. A coroa é aquilo que é mais prezado pelo rei. E é também algo muito ambicionado por todos, né? E nós somos a coroa da criação. É muito lindo. Aí então, olha, no Gênesis Deus criou o homem e ele se apresenta como o Criador. Em Êxodo, ele mostra a saída de um povo do Egito, um povo que viveu ali escravizado. E aquilo ali também simboliza os anos que eu passei no domínio do pecado até me encontrar com Cristo, até você se encontrar com Cristo. Então nós passamos também pelo Êxodo, a saída e a direção para uma terra prometida. E depois ele vem apresentando para nós, através do livro de Levítico, como é a ordem do culto, como deve ser aquele culto que agrada a ele. E o nome Levítico vai acompanhando, né, que os levitas eram a tribo sacerdotal, que leva o sacrifício do povo para Deus. É aquele que traz a presença de Deus para o meio do povo. Aí depois nós encontramos o livro de Números. E ali no livro de Números está narrando. Deus falou para Moisés: escreve a história da peregrinação, dos mais ou menos 40 anos que o povo ficou ali caminhando. Não estava perdido, mas peregrinou por causa que duvidaram da promessa. E quando chegamos lá no Deuteronômio, nós encontramos ali um Deus que veio se revelando de Gênesis. Está percebendo? Deus vem se revelando. E o homem vai fazendo as suas escolhas. E quando chega no livro de Deuteronômio, Deus se apresenta como: eu sou o único Deus. E eu espero que você me aceite como seu Deus e me adore. Aí nós vemos ali nesse livro, Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, Deus dando a nós a oportunidade para escolhê-lo. Ele veio nos escolhendo desde Gênesis. E em Deuteronômio ele fala: eu sou, você me quer? Você me escolhe? Aí do céu eu fiquei assim, sabe? Martinha, como
E você não queria que fosse nessa sequência? Você queria que fosse numa outra sequência que não dava tanta harmonia, que apresentava um Deus tão amoroso, tão bom. Embora muita gente diga que o Deus do Antigo Testamento não é um Deus sanguinário, e não é verdade. Se você prestar bem atenção, foram poucas as vezes que a nação de Israel usou arma para matar o bem. É um engano isso. Então, irmãos, nós temos a Bíblia escrita, e ela foi escrita na ordem cronológica, mas Deus trouxe para nós, quando Ele a organizou de uma forma literária, para ficar mais fácil, para ficar mais harmonioso, mais fácil da nossa compreensão, porque fica a história, como eu acabei de te contar, linear. Tem nada fora. Nada fora. Então, espero que você não seja como eu, ficar questionando a palavra de Deus. Aceite. Ela é a palavra de Deus. Ela é o manual do Criador. Ela contém as leis imutáveis de Deus. Ela contém os princípios para nós guiarmos a nossa vida, os valores de Deus, onde nós devemos pautar, apoiar a nossa vida, para nós nos acharmos aprovados. E quando nós nos achamos aprovados, nós somos felizes. Lembra quando você estava lá na escola? Eu não sei se você já foi reprovado ou reprovada. Eu já fui reprovada. É horrível ser reprovado. Não passar de ano, não passar de série. Mas quando a gente é aprovado, é maravilhoso. Eu senti esse gosto da aprovação quando eu concluí o meu curso de educação religiosa. Quando eu tirei meu capelo e joguei para o alto. Ali eu senti realmente que tinha concluído o curso. Eu conquistei aquele capelo. Eu conquistei o direito de mudar de lado aquele cordãozinho, dizendo que agora eu estava aprovada, graduada. Foi concluído. E foi com louvor. Foi muito lindo. Foi uma experiência muito maravilhosa que Deus nos deu. Eu acho que nós vamos terminar aqui. Para que a gente possa, na próxima semana, viu a imagem que eu mandei lá? Você identificou o que é aquela imagem? Eu não sei se você percebeu que lá no fundo tem uma paisagem e aquela paisagem ela está meio desfocada. Mas quando olha pelaquela lente, através daquela lente, a imagem fica clara, fica nítida. Então é essa proposta que eu estou trazendo. Nós focarmos a nossa vida pela lente de Deus. E aí nós vamos ver como é que ela vai ficar clara. Tão clara que nós vamos perceber os detalhes que Deus tem para cada um de nós, dentro da sua vontade. Você viu aquela imagem também que eu coloquei lá no grupo sobre a capa de um livro, a Torá? Você percebeu que lá embaixo estava escrito as instruções? E eu percebi que na tarde desse dia, estudando, eu percebi como o inimigo roubou de nós. Ele foi sutilmente modificando. E nessa modificação roubou de nós. Eu posso dizer, porque Deus já havia dito que ele veio para matar e roubar e destruir.
Só que a gente fica tão distraído com as coisas deste mundo que a gente não percebe que a gente está sendo roubado. E nós estamos sendo roubados todos os dias. Por quê? Porque nós não estamos olhando a nossa vida pelas lentes da palavra de Deus. E como a gente não vê claro, a gente perde. Às vezes a gente até pisa em falso e cai ainda num precipício. Então, irmãos, eu faço essa proposta da gente parar aqui com essa introdução, né? Que para mim ela é linda, mostra um Deus lindo e maravilhoso, que tem um plano. Deus não foi pego de surpresa em nada. Ele é o Senhor da história, como nós falamos na lição passada. Ele está escrevendo ainda, porque ela não terminou. E vai nos mostrar e vai nos ajudar a nós acharmos o foco do seu plano maravilhoso para a nossa vida. Dentro da caminhada cronológica do Antigo Testamento. E que nós vamos organizar, bem assim, nós vamos organizar os livros do Antigo Testamento na ordem cronológica. Aí você vai falar, mas Martinha, você não mostrou que... Sim, eu mostrei. Como eu fui ignorante em querer mudar. Mas para nós, como estudantes da palavra de Deus, é muito relevante a gente conhecer a ordem que foi escrita. Até porque não foi escrito assim, corrido, né? Foi em tempos diferentes, pessoas diferentes, com histórias e experiências diferentes. Então nós vamos fazer essa caminhada cronológica dentro do Antigo Testamento, organizando a sequência dos livros que foram escritos. Nós não vamos falar de todos os 36, mas nós vamos comentar largamente pelo menos os 5 primeiros, porque eles são a base. Tá bom? Então agradeço porque vocês vieram, que Deus possa completar aquilo que falta, que nós não conseguimos transmitir, mas Ele tem a liberdade de completar na nossa vida, no nosso coração, aquilo que está incompleto. Amém? Vamos orar? Amém. Vou pedir para o Alexandre encerrar esse nosso encontro, orando. Ó Pai amado, Pai todo-poderoso, a Ti agradecemos, Senhor, por tão palavras intensas que nos enchem, Pai. Pois a Tua Escritura realmente nos revela, Senhor, qual o caminho que devemos seguir. Pai, que possamos sempre estar abertos a receber o Senhor. Pois Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a vida, Senhor. E que possamos viver mais intensamente, Senhor, todos esses ensinamentos, Senhor, que são tão preciosos, como homens foram inspirados, que também possamos ser tocados, meu Pai. Ouvir verdadeiramente a Tua voz, Senhor, e ter esta mesma intimidade, Pai. Conceda-nos isso, Senhor. Conceda-nos esse privilégio, Pai, de ouvir a Tua voz, meu Pai. Cuida de nós, zele por nós, os aqui presentes e aqueles que não puderam estar, Senhor. Alcance, pois sabemos que em todos os lugares Tu estás, meu Pai. Cuida de nós, Senhor,
livra-nos de todo mal e abençoe-nos, Senhor, com mais uma semana maravilhosa para que possamos novamente estarmos juntos aqui, Senhor, debatendo, conhecendo, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém.